Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Entendi Direito, uma realização do Portal Diário de Justiça com o Portal Regional News e produção do For Studio. Hoje, mais um tema e 2 entrevistados, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos aqui com a doutora Bárbara Faber e também com o doutor Gustavo Tanque para falar sobre este assunto, um livro recém-lançado. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vou desejar boa noite aqui aos meus colegas de bancada. Denis Martins, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, a Marta. Boa noite também a doutora Bárbara, o doutor Gustavo. Primeira vez que recebemos dois entrevistados aqui no estúdio, né? Exatamente. Boa noite, Marta. Boa noite, Renata. Boa noite, Denis. Boa noite, doutora Bárbara. Boa noite, doutor Gustavo. E o doutor Gustavo Vaughan, que também vai falar com a gente de Nova York. Na verdade, somos 3 entrevistados hoje. 3 entrevistados. Infelizmente, ele não pode estar aqui, mas infelizmente não, né? Não, está em felizmente, Nova York. E hoje ele vai fazer a participação dele, vai falar com a gente online. E uma alegria estar aqui recebendo os dois jovens, advogados brilhantes e filhos de amigos. O Gustavo, filho do Walter Bergson, grande amigo, e o Mauro Faber, presidente da OAB, grande amigo. E uma surpresa para mim, que a Bárbara, além de ser da Comissão de Direito Digital, onde o Gustavo é o presidente da comissão, a Bárbara faz parte da comissão e faz parte da minha comissão também, de Direito de Família. Pois é. Onde me auxilia muito. Tem também outros membros que fazem parte, que escreveram o livro. Maravilhoso esse livro, viu, Renata? Pois é, eu quero ler ainda, porque eu falava, né, antes da gente começar esse podcast, eu acredito, e aí vocês poderão falar melhor depois, os próprios operadores do direito, as pessoas diretamente interessadas nesse assunto, empresas, enfim, já há uma dificuldade de compreensão desse assunto que é novo, a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. E para mim, então, é mais ainda. Eu tenho muitas perguntas a fazer, mas nem sei se elas são, né? Não é só para você. Os advogados, o pessoal da área jurídica, todo mundo está se entendendo ainda. Então, eles, jovens, têm uma facilidade muito maior, né? E se especializando nisso. E fazer uma correção, Renata. Sim. Eu falei os 2 filhos de grandes amigos, mas o Gustavo Vaughan também. Filho do Melford, que trabalhou anos comigo aqui no ISCA Faculdades. E conheço o Gustavo desde pequenininho, porque ele jogava tênis com meu filho. Olha só. Então, o menino também. Os 3, né? Os 3 jovens, 3 meninos, e que sabem tanto sobre o assunto. Um abraço também ao Dr. Melford. Bom, Bárbara Faber, muito boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui discutir sobre esse assunto, que já há algum tempo, né? Você escreve para o Portal Diário de Justiça também, tem colaborado tanto com tantas informações novas. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu fico lisonjeada mesmo com o convite e estamos fazendo um trabalho de apresentar essa nova lei a todos. É um trabalho semanal, né, Renata, que a gente faz no Diário de Justiça. E que a gente agradece muito, viu, Bárbara? Porque realmente são assuntos que você aborda que são novos e tem ajudado, tenho certeza que muita gente. Agradeço desde já. Obrigada. Toda semana a gente tenta trazer um artigo de uma área diferente, de um setor diferente, né? O da última foi das academias. Aí tivemos também vários setores, né, que abordamos. Para que as pessoas tenham ideia, né, do quanto a LGPD, ela influencia diretamente, né, desde já. Quanto é abrangente, né? Todos os segmentos. Você abordou recentemente sobre academias, mas tantas outras. E ela aborda vários assuntos, tanto que na nossa outra comissão, a Bárbara é a que mais tem artigos escritos, né, Bárbara? E precisa, como você disse, ele escreveu sobre vários assuntos, né, no Diário de Justiça. Exatamente, mas a LGPD nesses diversos segmentos, né, o quão é necessário ter conhecimento sobre este assunto. E, doutor Gustavo Tanque, muitíssimo obrigada também por ter aceitado o convite de vir aqui ao estúdio debater LGPD. Boa noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite também e já aproveito a oportunidade para dar os parabéns pela iniciativa.
tem acompanhado os outros episódios. Vocês estão recebendo gente muito importante. Hoje o podcast está internacional, né? Olha, você viu o doutor Montanagna, né, que comentou. Falei, nossa, olha, tá internacional. E também hoje a participação também de um correspondente internacional, podemos dizer assim. Pois é. Mas muito legal a iniciativa aqui na cidade. E vamos lá, vamos falar sobre LGPD, desmistificar um pouco a lei. É complicada, mas tem alguns caminhos que a gente pode conversar hoje para que o pessoal entenda. É isso aí. Bom, vou fazer uma primeira pergunta. Acredito que ambos possam responder. E depois, Marta, Denis, fiquem à vontade. É um bate-papo bem descontraído, porque LGPD já é um assunto que deixa todo mundo arrepiado. Meu Deus do céu! Mas então, assim, primeiramente, como surgiu a iniciativa de vocês de produzir um livro, coordenar, na verdade, um livro? Marta, não sei se você pode, Sim. até para a gente mostrar para as pessoas, esse é o livro coordenado pelo Dr. Gustavo Tanque, pelo Dr. Gustavo Vogan, pela Bárbara Faber. Primeiras impressões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiras impressões justamente porque assunto muito novo. As sanções da LGPD começaram a vigorar recentemente. Como surgiu a iniciativa, Dr. Gustavo, doutora Bárbara? A gente tem que dar um passo há uns anos atrás, que é a criação da nossa comissão pela atual gestão da OAB. Então, a nova gestão assumiu e decidiu criar a Comissão de Direito Digital, que não existia aqui na OAB da cidade. Com essa iniciativa, a gente começou a discutir, na verdade, como que a criação da comissão foi mais ou menos o intuito já do processo legislativo da LGPD. Mas dentro da comissão, a gente, desde o início, teve como ideia a discussão de como a tecnologia influencia e vai influenciar as relações sociais, as relações humanas. Então, a gente primeiro precisava entender como que a tecnologia estava se desenvolvendo rápido, na verdade, a digitalização, essa tecnologia moderna, né, que a gente chama, e como que isso poderia influenciar as relações humanas e, consequentemente, a legislação que se desenvolvia a partir daí. E aí teve um processo um pouco confuso da LGPD. A LGPD foi aprovada, depois foi suspensa, e aí voltou a valer. E isso em 2019. A gente falou, bom, vamos, a partir da nossa comissão, criar um guia para que os advogados entendam mais ou menos como que começa essa movimentação para a implementação da LGPD. E a ideia era algo bem simples, era fazer um e-book, na verdade, que os próprios membros da comissão iriam participar e iriam escrever artigos pequenos, 5, 6 páginas, ressaltando os principais pontos da LGPD, os princípios. E ia ser um guia para que os advogados, mais aqui da cidade mesmo, tivessem em mãos, para que, exatamente a mesma ideia que vocês estão tendo hoje, desmistificar um pouco esses conceitos que assustam, né? São todas questões novas dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, desde o início, eu e a Bárbara, a gente começou a trabalhar nessa ideia, convidamos as pessoas da comissão, tanto é que aqui no livro são 6, né? São 6, né, Val? São 6. 6 pessoas da comissão que estão no livro, com artigos. Mas aí a gente foi recebendo artigo, convidamos alguns autores de fora também para complementar, e em meados do fim de 2020, a gente falou, bom, a gente tem um material interessante na mão, vamos tentar aumentar isso, vamos produzir um pouco mais esse livro, né? Vamos aumentar os convites. A gente foi aumentando os convites, e aí vem a participação do Gustavo Vogan, que foi fundamental, porque ele é uma pessoa muito bem articulada, ele trabalha em São Paulo e tem contato com muito advogado, magistrado, enfim, muita gente que já vem dialogando sobre a LGPD há algum tempo. E estendeu o convite para muita gente interessante. E aí o livro tomou essa magnitude. Mais ou menos no mesmo tempo, o Migalhas, um dos convidados tem um contato muito dentro lá do Migalhas, levou a ideia para eles receberam muito bem, e falaram, não, a gente quer produzir. Foi uma parceria que deu muito, muito certo. E aí é o que a gente está falando desde o início, né? A ideia nasceu dentro da comissão, mas tomou proporções muito maiores do que a gente poderia imaginar. E aí a Completude hoje é um livro com 30 artigos, 30 autores, de 50 autores, 30 artigos, mais de 500 páginas. O Mauro escreveu a apresentação, o Henrique Ávila, que hoje está na NPD, escreveu o prefácio. A gente tem o pós-fácil do Caio César também, que é um advogado muito famoso lá de São Paulo, e muitos convidados interessantes das mais diversas áreas. Então, é uma ideia que surgiu aqui dentro da comissão, mas tomou proporções maiores e acabou resultando num livro bem completo, que trata de todas as áreas do direito, como a LGPD tem influenciado as mais diversas áreas, e
é um lançamento nacional, o que é... Olha, maravilhoso, hein? Vocês jovens e um livro já... Pessoas, nossa, quem tem um livro e uma ideia dessa, um tema tão importante e tão novo, gente, não é? Aliás, é um livro que, olhando, parece ser bem completo, né, Marta? Ele é um livro que não é aqueles livros fininhos, né? É um livro bem completo e, nesse sentido, eu já queria jogar a bola ali para a Bárbara. Bárbara, é um assunto novo ainda, né? Temos aí a Lei 13.709 de 2018, porém o assunto está em alta, sendo discutido agora. E como foi para vocês buscar referências para compor esse livro, já que é um assunto tão novo? A gente vem estudando desde a formação da comissão. A gente começou a estudar junto, do zero, e eu fui pegando gosto pelo tema, né? Então, muitos das minhas referências participaram desse livro, né? O Bruno Feigelson, muitos autores já renomados, pessoas que trabalham na área, estão participando desse livro. E a LGPD a gente tem que estudar, tem que buscar muito na Europa, porque foi onde foi inspirada a nossa lei, e ver como está a regulamentação lá, para imaginar como vai ser aqui. E também esperar, acompanhar a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela tem feito muito conteúdo no site, e guias de como adequar a empresa. Então, a gente tem que ir acompanhando lá para ver como é que vai se desenrolar essa lei que entrou em vigor em setembro de 2020. É muito recente, né? Muito recente. Os escritórios de advocacia, conheço vários amigos que estão procurando já consultoria, como fazer, como se adequar, né? E tem artigo sobre isso também ou não específico? Tem um artigo específico sobre LGPD nos escritórios de advocacia. Que bacana. Quando a gente estava montando o livro, a ideia é que a gente pudesse pegar o máximo de assuntos de campos do direito, né? Para que realmente quem está se introduzindo na lei tivesse uma dimensão grande da lei, pudesse ter uma compreensão de como vai funcionar nos mais diversos campos. E aí a gente teve um convidado que, inclusive, foi contato da Bárbara, para que escrevesse exatamente sobre os escritórios de advocacia. Afinal, é um livro para advogado, para todas as áreas, né? Mas acho que o pessoal que mais vai procurar é que está inserido no campo do direito. Então, sempre fica aquela questão, bom, como que eu vou implementar no meu escritório? E ali a gente trouxe um artigo exatamente sobre isso. Importantíssimo. E vocês são pioneiros, hein? Tão jovens e pioneiros. E, assim, fala-se muito nisso. Até os professores, faculdade, todo mundo falando de LGPD. Eu ainda não tenho muito conhecimento. Preciso aprofundar muito. Normalmente, quando eu tenho dúvida, eu ligo para a Bárbara. É um prazer atender. Né? A gente sempre tem alguém que a gente fala, não... Sobre esse assunto, é esse aqui que eu vou recorrer. Bom, a gente está falando tanto em LGPD, as pessoas em geral têm dúvidas, vocês mesmos fizeram uma coletânea de artigos sobre as mais diversas impressões de especialistas, né, de advogados sobre o assunto. Mas a gente também tem muitas pessoas que nos acompanham, né, que querem aprender, não são do meio jurídico. E, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem falado desde o início aqui, né, que vai interferir diretamente na vida das nas empresas, academias, todos os lugares, né? O que é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados? Realmente, a lei ela vai influenciar, vai trazer consequências para todo mundo que trata dados. Então, quem não trata dados hoje em dia? E não são só dados digitais, são os físicos também. Então, muita gente acha que a lei só está dizendo a respeito daqueles que a gente arquiva no computador, no servidor. Na verdade, não. Mesmo na pasta que você tem no seu escritório, por exemplo, a lei está versando sobre isso também. Então, qualquer lugar hoje em dia, com a digitalização, com os processos de digitalização, principalmente, todo lugar, toda empresa trata dados. Bom, e tem empresa que fala, não, eu só lido com CNPJ, não lido com pessoas. Bom, mas você tem funcionários? Então, você tem dados daquelas pessoas. E os contratos, os contatos, os e-mails que você faz com essa outra empresa. Ali também está havendo uma troca de dados. No próprio celular, nas mensagens que a gente troca hoje em dia, quantas fotos, quantos documentos a gente não envia. Se você está armazenando, você está tratando com dados. E aí a lei versa exatamente sobre esses pontos. Então, são para todas as pessoas, de todos os campos. Estudando a lei, tem uma frase muito interessante, não vou lembrar exatamente como que é, mas um dos autores que estão aqui no livro cita e diz, né, que desde a CLT, da Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, essa é uma lei que tem uma amplitude tão grande porque ela abarca
todos os campos do direito. Então, essa é a importância da lei. Então, bom, pois não. Não, então, o Gustavo citou uma situação importante, Renata, que geralmente a gente associa a LGPD à questão digital. Mas mesmo, por exemplo, um proprietário de uma quitanda pequenininha no bairro, que ele tem um cadastro manual dos clientes dele. Tem um endereço, tem um nome, tem aqui uma relação de pessoas para quem eu posso oferecer um produto melhor, mas ele faz esse cadastro de forma manual, uma planilhinha ali no caderno mesmo. Essa pessoa também tem que se adequar à LGPD, é isso? Também. E não só empresas, pessoas físicas que não têm CNPJ, mas têm fins lucrativos com aquelas informações, né? Então, por exemplo, um dentista, às vezes ele não tem o CNPJ, mas ele está operando e tem informações até de saúde, que são dados sensíveis. Nossa, curioso, né? É bem abrangente, então, a situação. Para quem pensava que só empresas grandes, né? Ou seja, mesmo aquela pessoa pequena ali no bairro, ela também acaba sendo afetada pela LGPD. Uma outra pergunta que eu tenho curiosidade é a respeito do segmento religioso. As igrejas também estão inseridas nesse contexto? Esse é, inclusive, um dado sensível, né? A gente, dentro da LGPD, a gente tem a diferença entre dados e dados sensíveis, que a Bárbara estava tocando agora. E o dado sensível é tratado, de maneira geral, como aquele que pode haver qualquer discriminação para o titular daquele dado. Esse seria um dado sensível. E a questão religiosa é tratada como dado sensível. Então, pelo fato de estar naquela localização, de ser aquela igreja tratando aquele dado, a gente pode até dizer que já são dados sensíveis. Mas sim, a igreja entra. A grande questão é ver ali se está entrando com fins lucrativos, né? A gente precisa sempre fazer essa ressalva que a LGPD trata de fins lucrativos. Bom, a gente fala a lei LGPD, Lei Geral Proteção de Dados. Quando a gente fala de proteção de dados, como é que se protege os dados para que a lei não seja desrespeitada, descumprida? Aí eu gostaria que vocês explanassem, assim, fiquem à vontade, porque eu acho que é o que mais as pessoas devem ter dúvidas. Bom, preciso respeitar a LGPD. Eu sei que eu sou, sei lá, desde o pequeno comerciante até o grande empresário, eu sei que eu preciso cumprir, mas de que forma eu vou cumprir? De que forma eu protejo os dados? E se eu não tiver controle? Enfim, eu acho que tanta coisa a gente pode, né, orientar as pessoas nesse sentido. Com certeza. Eu acredito que um projeto de adequação LGPD tem como 3 pilares basilares: pessoas, a parte jurídica e a parte de segurança. Então, por que pessoas? Porque a gente está lidando com um negócio específico e a gente precisa entender aquele negócio, como que aquela pessoa pratica, tem a sua atividade, porque não é uma coisa genérica. Então, a gente entendendo ali como funciona aquele negócio, a gente consegue treinar a equipe dela para fazer o tratamento de dados de acordo com a legislação. E aí entra a legislação, todos os documentos que são necessários e também a parte da segurança, que como que a gente vai implementar ali uma segurança, talvez barrar acessos de pessoas que não precisam lidar com aqueles dados, ou então colocar um firewall, algum sistema de segurança no computador, senhas, né? Então, a gente precisa lidar com esses 3 pilares em harmonia para ter um projeto legal. Não adianta só a parte jurídica. Eu trabalho muito com o pessoal de TI junto, tanto interno quanto externo. A gente precisa dessa parte computacional também, que empresas hoje em dia usam muito, né? A parte de digital. Num dos artigos para o Diário de Justiça, a Bárbara até mencionou o nome de um profissional. Não vou me recordar o nome desse profissional, que para algumas empresas talvez seja necessário inserir esse profissional para fazer esse levantamento ou tratamento. Você se recorda desse profissional, como é que ele chama e qual que é a função exata dele, Bárbara? Será que é o DPO? Isso mesmo. Data Protection Officer, Isso. Que é o encarregado de dados. Então, essa pessoa, ela vai ser responsável por fazer a ponte entre os clientes, que são os titulares de dados, e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Qualquer questionamento, qualquer dúvida ou qualquer cobrança que tenha, essa pessoa que vai lidar. Então, ela vai tomar providências quando algum titular pede, eu quero saber o que está acontecendo com os meus dados. Então, tem que ter um canal ali da empresa para alguém que está por dentro poder responder. Para seguir também
os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Um deles é o livre acesso aos dados. Então, se você quer saber o que aquela empresa sabe de você, você pode requisitar. E a pessoa tem que saber exatamente o que pode te passar para não divulgar algum segredo ali da empresa, segredo de negócio. Né? Então, é muito interessante você ter uma pessoa destinada para isso. Interessante. É interessante que o DPO ele não é regulamentado no nosso ordenamento jurídico, não é uma profissão regulamentada ainda. Então, muita gente pergunta, né? Esse DPO tem que ter formação jurídica, ele tem que ser do TI. E, na verdade, normalmente é uma combinação dos dois. Ou é alguém no TI que tem um vasto conhecimento jurídico, ou é alguém que tem uma formação jurídica, mas tem um vasto conhecimento de TI. Exatamente para ter, você tem que ter essa interpretação multidisciplinar para conseguir trabalhar como DPO ou como encarregado. Interessante, fica a dica aí, né, Renata? Alguém que está querendo se especializar em alguma área, fica uma sugestão aí que provavelmente vai ter muita demanda. A demanda está altíssima. Uma nova carreira, né? E é um tema polêmico porque a lei, ela colocou obrigatoriedade para todos. E agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está fazendo consulta pública para regulamentar e excepcionar ou encarregar de proteção de dados para pequenas empresas. Porque às vezes isso é um custo a mais ou é uma coisa que não cabe ali, né, no orçamento, que não cabe no modo operandi da empresa. Então aí, nesse caso, dependendo do caso concreto, pode ter apenas um canal para lidar com a proteção de dados. Um e-mail específico que você possa, né, mandar suas dúvidas. E não precisa ter uma pessoa específica ali, porque a via de regra é você ter com destaque quem que é o DPO. Então, o nome de quem é, o e-mail, né, o contato direto ali. Então, às vezes, isso pode ser excepcionado no caso de pequenas empresas. Que é a grande discussão, né? É um custo a mais. Mesmo que seja pequeno, né? Mas é um custo a mais para qualquer pessoa. Tanto a pessoa física, a pessoa natural, como as pessoas jurídicas, né? O DPO, como a busca está grande, ele entrou no mercado como mercado de trabalho, recebendo salários altos, de diretor de multinacionais. Então, exatamente o que a Bárbara estava falando. É um custo muito alto, pegando aquele exemplo que você deu de uma quitanda, né? Como que ela vai arcar? Ela não tem nem um sistema informatizado, marca tudo num caderno e vai ter... Então, esses são os passos ainda da legislação, por ser nova, que ainda vão ser feitos o adequamento. E aí a importância da NPD, que tem auxiliado muito, tem produzido muito conteúdo para a gente. Quais foram os princípios, né, que nortearam a criação da LGPD? A Bárbara escreveu um artigo sobre isso. E depois dessa resposta da Bárbara, eu até gostaria que vocês, né, pudessem citar pelo menos a maioria, né, dos títulos aqui que estão neste livro, porque creio eu que deve interessar para tanta gente buscando informação, tanta gente buscando referência, né, e muitas vezes pode encontrar num mesmo local, no mesmo livro, essas informações todas. Mas, Bárbara? Perfeito. Os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, eu gosto muito de tratar desse assunto, porque se você não observa os princípios, você está violando a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso já pode causar sanções. Porque a sanção não é apenas pelo vazamento. A gente bate muito nessa tecla, você né? sabe que depois não a gente vai querer destrinchar esse assunto de sanções aí que as pessoas de vazamento, que é o artigo do Gustavo. As pessoas precisam entender, né, as irregularidades que elas estão sujeitas, né, e as penalidades que podem ser impostas a ela. Mas sobre os princípios, Bárbara. Isso, não é só do vazamento que pode causar sanção. É a inobservância da lei que causa as sanções, a aplicação das sanções. E os princípios são 10 princípios. Não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre todos Bárbara, aqui, mas trazer, né, dar uma pincelada aqui. Os mais importantes, que eu bato bastante na tecla, é a transparência. A transparência de você ter ali nítido e explicar para o titular de dados quais são os dados que estamos coletando, por quanto tempo nós vamos armazenar, como nós tratamos eles. Estamos guardando aonde? Então, a gente dá essa transparência. Estamos compartilhando com quem? A transparência, então, né? E o princípio da segurança. Princípio da prevenção. Quais são as medidas que nós estamos tomando para manter os seus dados seguros, né? Você pode confiar. Isso também é o princípio da boa-fé. Nós temos lealdade com os seus dados. Pode confiar que nós vamos
tratar para os nossos fins específicos. Esse também é o quê? A finalidade. A necessidade também. Estamos coletando estritamente os dados necessários para nós realizarmos os nossos contratos. Então, uma série de princípios que as empresas precisam seguir, que muda a cultura da empresa. Né? E uma grande pergunta é o prazo, né? Você falou do prazo. Tem prazo específico para guardar esses dados? Vai depender muito do setor. Muito do setor. A gente tem que observar os prazos prescricionais da lei. E isso muda também no nosso Código Civil, de acordo com o que a gente estiver lidando ali. Então, a gente tem que fazer uma análise geral da empresa, de todos os riscos, né? Fazer um gerenciamento dos riscos ali e observar o que a gente pode ter de problema para depois fazer uma política de descarte e nela vai constar quanto tempo e de que forma deve armazenar os dados. Interessante. Olha, um trabalho muito grande, né? Você percebe? Bem complexo, né? Tem que analisar a área, o setor da empresa, o que faz e os prazos e analisar junto com o Código Civil, porque é... Recentemente, sobre a finalidade, que é também um dos princípios da LGPD, trazendo um caso prático que eu achei bem interessante. Uma rede grande de supermercados coletou dados para entrevista de emprego. Então, o pessoal fez a entrevista, enviou diversos dados, inclusive alguns dados sensíveis. E depois da entrevista de emprego, essas pessoas receberam um cartão do supermercado. E aí houve um desvio, um claro desvio, e o Ministério Público entrou com uma ação, exatamente com base na LGPD já, dizendo, bom, peraí, aqui está errado, não era essa a finalidade da coleta de dados. Então, cumpriu outros requisitos. Mas é interessante a gente observar que para você estar adequado, assim como a Bárbara citou, você tem que ter os 10 princípios adequados na sua empresa, enfim, ou no tratamento de dados específicos ali para cada caso. E eles são harmônicos, né? Ele tem que ser analisado os 10 em conjunto, nenhum sobressai sobre o outro, também diferente dos dados sensíveis, que daí já existe o consentimento como o pioneiro, o primeiro, sobressaindo sobre os outros. Para dados normais, né, vamos chamar assim, eles são harmônicos e horizontais. Não existe uma dominância entre um e outro. Então, quando descumpriu um deles, já era. Doutor Gustavo e doutora Bárbara, eu acho que uma forma bastante prática de fazer com que todos entendamos, eu me coloco nessa situação porque eu acredito que seja maciça a maioria das pessoas que tem muitas dificuldades ainda de compreender a LGPD, dando exemplos. Você citou um exemplo agora, né, de um supermercado, enfim, o cartão, etc. Vocês conhecem outros exemplos, muito embora a LGPD seja muito nova ainda, mas outros exemplos que vocês tomaram conhecimento de pessoas que muitas vezes acabaram infringindo a LGPD sem saber? Eu acho que por meio dos exemplos práticos, as pessoas conseguem compreender melhor, né, do que nós estamos falando. Teve o primeiro caso de vazamento de dados, que ficou muito marcado. Citar, né, o nome da empresa, mas acho que falando só o setor, o pessoal já vai lembrar, que é de uma construtora. E ela compartilhava dados com outra empresa. E as pessoas recebiam ligações da outra empresa oferecendo serviço. Se eu não me engano, era de móveis. Né? Então, as pessoas eram bombardeadas com informações de propagandas, né, telemarketing, porque uma vez procuraram a construtora e passaram os dados para a construtora e ela, sem informar para os clientes dela, compartilhava os dados com outra empresa. Né? E isso causa um choque para quem recebe as ligações. Olha, mas de onde você pegou o meu número? Como você sabe que eu, Bárbara, tenho esse telefone? Né? E não sabiam explicar. E aí foi o caso, né, da condenação. Olha. E interessante, eu não sei se o Gustavo pode completar também, mas antigamente tinha muita venda de lista de e-mails. Aí você preenchia um formulário na internet, aí outra empresa vendia para outra. A LGPD pode acabar com essa situação. Sim, essa na verdade é uma das intenções da LGPD. Também uma outra frase que foi dita não só em um artigo, vários artigos, que o petróleo do século XXI são os dados. E exatamente por isso. Quando as nossas informações, elas estão principalmente na internet, seja no e-mail, no Facebook, no Instagram. E a gente às vezes pensa, bom, por que tudo isso é gratuito? Exatamente porque a gente acaba sendo produto, que são os nossos dados, né? Então, antigamente era muito comum a gente receber essas ligações, receber os e-mails, a gente receber ligação de curso, de algum evento, SMS. Mas ainda é.
Sim, mas menos, em menor demanda, claro, mas ainda é. Esse é um dos grandes intuitos da lei, mas ainda existe, obviamente existe. Mas essas empresas assim que continuam insistindo, né? Olha, você ganhou o curso tal, nossa, mas e onde? Eu não preenchi nada. Esses locais, eles estão desrespeitando. Se você fizer um requerimento para saber por que aquela determinada empresa, empreendimento tem os seus dados, eles têm que obedecer com base na lei. O requerimento diretamente àquela empresa. É um requerimento simples mesmo. Não precisa, e se ela simplesmente me ignorar? Aí é a judicialização. Também inclusive, tem o campo de denúncia no próprio site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados do governo, né? Dá para denunciar para o Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, dependendo do grau de vazamento ou utilização daqueles dados. Inclusive, a NPD, ela entrou em vigor, as sanções da NPD entraram em vigor recentemente, mas a gente tem que dizer que antes, já com a LGPD em vigor em agosto de 2020, né, ou setembro? 18 de setembro de 2020 entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, ela não passou só o mês, ela passou o dia. Olha só. Ela tá demais. Por isso que eu consultei ela também, a minha consultora. Então, a NPD ela cuida das sanções administrativas, mas em questões civis ou questões também trabalhistas, dependendo do vazamento, sanções penais, já era possível judicializar antes, desde da data que a Bárbara falou pra gente. O que o Gustavo tá falando aí, que teve um lapso de tempo entre a entrada de vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, 18 de setembro de 2020, para a aplicação das sanções pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi dia 1º de agosto de 2021. Só que nesse lapso já estava valendo a lei. Então, se tivesse alguma violação que causasse danos aos titulares de dados, podia ser judicializada e ser condenada, tanto em questões trabalhistas, né, como questões aí de danos mesmo, que pode gerar questão, às vezes, financeiro, de banco, né? Alguma coisa assim. Aquele célebre caso de você foi pego no bafômetro, por exemplo, tem a multa administrativa, e se você fizer o bafômetro e der um teor alcoólico alto, você pode ser preso. Também tem uma sanção penal. Então, são duas coisas separadas, né? Às vezes o pessoal pensa que é o famoso bis in idem lá, e na verdade não, você pode sofrer tanto uma sanção administrativa da NPD, quanto uma que vai ser judicializada, porque o titular se sentiu lesado e pode procurar a justiça. Isso dá mesmo... No campo penal, no campo da indenização também, por danos morais, materiais, acredito? Sim, eu acho que o mais interessante para as empresas é que agora os parceiros estão cobrando, né? Além de nós titulares já estarmos espertos com isso, e ao ter autoridade, os parceiros estão cobrando e está gerando um efeito em dominó. Eu tenho sido muito procurada por pessoas que falam assim, olha, eu preciso até tal data me adequar, porque o meu parceiro internacional está exigindo, senão ele vai cortar o meu contrato. Eu preciso renovar o meu contrato aqui com uma iniciativa pública que eu tenho, e eu preciso estar adequado, né? Preciso tomar várias medidas e eu não estou sabendo ainda o que eu tenho que fazer, né? A gente sempre faz um programa de adequação específica ali. E citando um exemplo, né, já que a gente gosta, esses dias foi aniversário da minha irmã e ela queria contratar um chopp para colocar lá em casa, né? Aí ela foi contratar numa indicação que teve e o pessoal pediu a cópia da CNH dela. Nossa. Aí ela veio me perguntar, ela falou assim, Bárbara, que estranho, me pediram a cópia para eu mandar uma foto frente e verso. Eu falei assim, nossa, mas por quê, né? E eles não sabiam nem explicar. Eles se irritaram de lá, da gente perguntar por que eles queriam tantos dados assim. Porque com a cópia da CNH você pode até indicar multa para alguém, né? Tem muita informação ali, né? É muita informação. Tem CPF, tem nome de pai, de mãe, data de nascimento, assinatura. Só para comprar um chopp? Pediram pra pessoa errada, hein, eu acho que... É que não imaginou que tinha irmã. Olha só, eu fico imaginando, tentando imaginar. Talvez a pessoa, né, o dono do estabelecimento, querendo demonstrar que age dentro da regularidade, não só vamos fazer a venda para quem é maior de idade, que tem a CNH, mas não acabou percebendo que estava violando. Bastava o RG, né, daí, né? A apresentação. Mas o próprio RG e não tem precisa nem coletar, né? Exato. Porque se você só está mostrando que você é maior de idade, a pessoa não está coletando seus dados. E ela está cumprindo, então, a finalidade de saber que você é maior de idade para te vender bebida alcoólica. Né? Mas então, não você enviar o seu documento. Não enviar, porque eles estão armazenando de alguma forma, né? Seja no WhatsApp... E é uma
uma coleta de dados que não é necessária. Então, não segue o princípio da necessidade, adequação, finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Só antes, Denis, rapidinho, só pra gente concluir. Comprou o shopping? Não comprou o shopping. Tá vendo? Tá vendo? Olha Perde só, clientes perdeu a inadequação LGPD. Perde Bárbara, clientes. e nessa situação, se ela fosse coletar os dados, pela LGPD, ela teria que mostrar o porquê está coletando e como armazenaria e o que faria com aquilo. Seria isso, mais ou menos, né? Sim, adequação exatamente. pela LGPD. E faltou essa transparência E mostrar, no caso, mostrar que é justo, né? Pedir aqueles dados. Só que a pessoa, claro que não era, né? Não sabia nem como explicar isso. Isso acontece. Essa é a importância da consultoria, porque ela nem precisaria pedir. E ali você está Exato. armazenando algo indevido e depois pode trazer alguma consequência. Mas isso que a Bárbara falou é muito interessante, porque antes a gente tinha uma movimentação de tentar conscientizar as empresas, enfim, quem vai armazenar os dados, de que era necessário se adequar à LGPD. Depois veio a NPD, então teve uma certa correria. Bom, agora as sanções estão valendo, vamos correr com isso. E agora o mais interessante é esse efeito dominó que a Bárbara falou, porque as outras empresas, nacionais mesmo, internacionais, os órgãos públicos, as instituições públicas também estão exigindo a adequação à LGPD. Então as empresas estão vindo agora com muito mais pressa, mas dizer, bom, eu preciso de uma adequação rápida para ontem, senão eu vou fechar esse negócio. Até porque é uma cadeia de consumo. E sabemos que numa cadeia de consumo, a responsabilidade, ela é sucessiva, né? Todos respondem caso aconteça um dano. Então, imagina, né? Se acontecesse de vazar o documento da minha irmã e ela ter problemas de clonagem de placa, né? Algo assim. Multa no nome dela. Multa no nome dela, ela ia entrar, né, contra um e todos os outros poderiam ser responsabilizados. Imagina, então, o problema de você ter um parceiro que faz tudo errado ali na questão de proteção de dados. Então, a gente precisa se policiar também nisso. Fazer a due diligence, que é você estar se adequando e cobrar do outro parceiro que também se adeque. Né? Por isso que causa esse efeito dominó. Estamos conversando com a doutora Bárbara Faber e também o doutor Gustavo Tanque sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e também o livro, falando do livro também, que foi recém-lançado pela Comissão Digital da OAB Limeira, que é a LGPD e as primeiras impressões, não é isso, Marta? Perdão. Primeiras impressões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É isso aí. Bom, já que estamos falando dando exemplos, que tá vendo, eu acho que aproxima cada vez mais as pessoas, né? Dos problemas que eventualmente possam enfrentar e tudo mais. Me vem agora a rede de farmácias que ficam exigindo CPF, mas tem tantos outros lugares, né? Não, para a gente poder fazer a venda, precisamos do seu CPF. Pode? Esses dias eu fui na farmácia, pediram até biometria. Esses dias já faz alguns meses, mas pediram até biometria para fazer um cadastro. Eu falei, peraí, por que vocês estão precisando de tudo isso? Existe realmente um abuso desnecessário, você pode se negar como titular daqueles dados e realizar uma compra. É claro que não, eles fazem isso exatamente para a base de dados de cadastro, para fidelizar, porque existe uma série de benefícios, e outra porque é uma rede, né? Então aquilo fica de certa forma conectado e a gente sabia que existia um certo compartilhamento entre essa rede de farmácias. Então o titular ele pode se negar a fornecer o dado naquele momento. Isso acho que deu uma boa parada já nas redes de farmácia, mas existia, né, uma cobrança muito alta em cima disso. Sim, no estado de São Paulo nós tivemos até uma lei específica para farmácias dizendo que é proibido você vincular o desconto ao pedido de CPF. Então, às vezes, a pessoa fala assim, me passa seu CPF para eu ver seu desconto do dia. Eu nunca tenho. É proibido, eu não sei se é né? azar do meu CPF, mas eu nunca tinha. Agora eu não forneço mais. E uma lei específica disso. E foi muito polêmica, porque as pessoas falaram assim, nem precisava dessa lei específica, porque nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Como que você está pedindo CPF para dar desconto? Qual que é o vínculo que tem isso? Qual que é a necessidade? Se você pode dar desconto, não é por CPF. O que você vai fazer com esse CPF que você está dando desconto de 20 centavos? É isso que vale meu CPF? Não. Mas eles alegam que é através do laboratório, né? Que tem desconto que é direto do laboratório. Então, e esse é diferente o sistema do laboratório, porque você pode se cadastrar em casa. Sim. No sistema de laboratório. Então, não seria para esse fim. E lá eles têm que informar qual que é a finalidade, né? Porque isso pode causar um dano grande, por exemplo, se eles compartilham, que é vedado, mas a gente não sabe o que acontece, né? Se eles compartilharem com planos de saúde. Imagina os planos de saúde começarem a precificar o seu plano de acordo com os remédios que você compra.
Então, seriam os dados sensíveis, né? são os dados sensíveis, por Montar isso um que perfil, pode né? Exatamente. trazer uma grande discriminação, né, até na precificação. Se você compra remédio tarja preta, por exemplo, você vai custar mais para o plano de saúde um dia. Então, eles conseguem fazer toda, né, Gente, esse eu não perfil fazia a do menor desenho muito ideia grande. dessa, Olha só o que dessa acontece, né? possibilidade. E nesse sentido que a Renata comentou do CPF, eu vou voltar na questão do e-mail, porque muitas vezes você acaba fazendo um formulário e você acaba marcando lá, ó, eu autorizo tal, a divulgação dos meus dados, as pessoas às vezes não leem, depois quando acontece o compartilhamento, ela vai reclamar e a empresa fala, ó, você assinou o termo aqui, e estava lá previsto esse compartilhamento, ok. Nesse caso da farmácia, acaba sendo um acordo informal ali, você não assina um documento que você passou seu CPF para ela fazer determinado uso daquele CPF. Como que fica esses acordos informais? A LGPD ela obriga que tenha um consentimento formalizado por escrito ou assinado eletronicamente? E isso é necessário para as empresas, né? Ter o registro de tudo. Porque se não tiver, o ônus probatório é dela, da empresa, né? A empresa que deve provar, eu coletei o consentimento. Os dados sensíveis, que são esses, que pode haver alguma discriminação, eles são obrigados a ter o consentimento da pessoa. Então, sim, os outros não. Os outros são tácitos, de certa maneira. A questão é que muitos dados que não são sensíveis no momento que você fornece, como esse CPF, que você está comprando um remédio, pode se tornar sensível no futuro. Curioso. Exatamente, porque é uma cadeia e vai depender de como aquele dado vai ser compartilhado. Então, aí, para esses dados sensíveis, o consentimento, dentro daqueles princípios que eu falei para vocês, de ter um princípio mãe, é o consentimento, é o principal princípio para dados sensíveis. Mas mesmo no computador tem muita reclamação de que alguns sites que você entra, se você não clicar que você aceita consentimento, compartilhar, você não consegue efetuar uma compra, você não consegue transitar. E esse consentimento seria o suficiente? Eles atribuem uma situação à outra, né, Marta? Exato. Então, a gente vive, como a gente virou o produto, a gente também é refém. Como que a gente vai... Vocês devem lembrar, recentemente teve a educação pelo WhatsApp que a gente deveria também dar o consentimento. Mas como que a gente vai viver hoje em dia sem o WhatsApp? Muita gente depende disso para vender seu produto, para o trabalho. Eu com os meus clientes, da mesma forma, tenho que falar com eles pelo WhatsApp no dia a dia. O e-mail é a mesma coisa, como que a gente não vai ter um e-mail? Instagram, tudo bem que é uma rede social, mas tem muita gente que também usa para o trabalho. Então a gente acaba ficando um pouco refém e essas são algumas questões que a lei ainda precisa se decidir de uma melhor forma. A gente tem que ser rigoroso com alguns pontos, inclusive esse sobre o Instagram, na verdade sobre Código de Defesa do Consumidor, mas a gente participou da palestra do André recentemente lá na OAB, que ele fala bastante dessa questão do Instagram. A Bárbara poderia falar um pouco disso, porque ela escreveu com ele o artigo, né? É esse aqui, né? Os impactos da lei geral sobre a publicidade direcionada aos consumidores. Então, existem alguns limites que a lei impõe e que isso precisa ser adequado ainda. Existem outros que, tudo bem, ainda não está muito claro no nosso dia a dia como isso está sendo feito. Mas existem limites, né? Se você quiser comentar um pouco mais. Claro, o que acontece, né? Quando a gente não concorda com a política de privacidade, mas quer usar aquela plataforma. A nossa opção é o quê? Migrar para o concorrente. Mas às vezes não tem concorrente. Por exemplo, no WhatsApp, nós temos outros aplicativos mensageiros, que é o Telegram ou o Signal, mas não pegou tanto no Brasil, né? Aí você não tem a mesma amplitude, que é igual o contrato de adesão. Você vai num banco, você discute Exato. no banco, ou você aceita ou você não aceita. Ou você vai em outro banco, né? Mas o outro isso também que é o mesmo acontece. contrato. Exato. Um advogado lê aquele contrato, você fala, meu Deus do céu, e você assina. Então é a mesma coisa, como você falou, você está lá, se você não aceitar, você não participa daquilo. Mas existem alguns limites, por exemplo, o André estava falando aquele dia na OAB, eu achei super interessante, a dissertação de mestrado dele foi focada nisso. Bom, no Instagram, se você dá um zoom em alguma foto, se você para mais tempo quando você está rolando na página inicial e para mais tempo numa determinada foto, lê algum texto, entra mais em alguma página, tudo aquilo fica salvo também como dado. Inclusive o zoom, que eu achei muito interessante, eu não sabia disso, e aquilo estava sendo armazenado pelo Instagram. Então a LGPD, na verdade, vai criar um limite. Bom, acho que aqui a gente está passando um pouco do limite, ou onde você passa mais o mouse em cima. Talvez isso seja passado o limite. Outras questões de compartilhamento, tudo bem ali no Instagram, no seu dia a dia. Como, por exemplo, buscar alguma coisa no Google, um tênis, depois apareceu propaganda. Todo mundo passou por isso, eu acho que daí não tem problema nenhum. Faz parte e tudo bem, não está lidando ali com uma questão muito pessoal. Agora, você dá um zoom numa foto e aquilo ficar armazenado, aí já seria um dado que, ao meu ver, a LGPD busca impor limites.
Eu vou além, mais ou viu? menos por aí. Eu estudei um pouco de tecnologia da informação. Na área de programação, qualquer movimento no celular, ele é captado. Se o celular está invertido, se ele não está invertido, se ele está de ponta cabeça, se você chacoalha ele muito, se você chacoalha de forma lenta, o zoom, onde você toca, a força que você toca, tudo isso o seu celular sabe. Meu Nossa, Deus. o zoom. Até o Lucas brinca comigo que tudo eu faço assim pra aumentar, porque eu não jogo. Sabe. Ou eu, né, Lucas? Ou eu estou com óculos, que nunca tô, né? Que nem agora eu só quiser em óculos. Se eu tiver com o meu celular, eu tenho que fazer assim. Eu tenho que dar o zoom, senão eu não sei nem quem é. Tá bagunçando o algoritmo. Ela gosta de tudo. Zoom em tudo. Isso mostra que você tá mais interessada naquilo e você vai receber mais daquilo daqui pra frente. Meu Deus, Então, meu Deus. na verdade, os algoritmos... É uma discussão muito legal essa. Eu gosto bastante dessa parte que a LGPD também tem enfrentado, que é a dos algoritmos, mas o Yuval, que é aquele filósofo, ele diz que os algoritmos sabem mais a gente sobre nós mesmos. Porque essas coisas, elas agem no nosso subconsciente. Depois desse armazenamento, a gente vai receber um boom de mensagens, um boom de imagens, sem perceber, de certa forma. Porque agimos automaticamente Exato. e o robozinho tá lá, fala assim, tô Disparando observando você. mensagens. Ô, Tô- Lucas, e a gente olha, não. eu faço zoom toda hora, hein? Bom, gente, agora nós vamos ouvir o Dr. Gustavo Volga, ele que está em Nova York, e ele vai falar um pouquinho sobre trâmite legislativo, é isso, E Dr. arbitragem, Gustavo? né? Ele trabalha bastante com arbitragem e o artigo dele foi sobre o trâmite legislativo da LGPD. Então vamos lá, ouvir o Dr. Gustavo Volga. Caros colegas, queria fazer um registro inicial de que é um prazer estar aqui hoje falando sobre as primeiras impressões a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse que é o título que nós, Gustavo Tanque Bergstrom, Bárbara Breda Faber e eu, Gustavo Favero Vogan, demos ao livro que coordenamos, a obra coletiva que coordenamos e foi publicada recentemente pela editora Migalhas. Um trabalho que a gente tem muito orgulho de ter coordenado, né, de ter participado, porque reúne realmente muitos e profícuos estudos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, essa tão relevante lei para o direito brasileiro. Queria também agradecer aos organizadores aqui desse podcast e a Marta Freire, colega advogada de Limeira, né, que também faz parte do ISCA, uma faculdade que eu tenho muito carinho. Meu pai deu aula lá por muitos anos, então tenho sempre que fazer esse registro também ao ISCA, né, Marta? Bom, o artigo que eu escrevi em coautoria com os amigos Renato Brasil e Eduardo Vera de Almeida, ele trata sobre as intempéries do processo legislativo que levou à aprovação e à promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como você sabe, foi um longo processo legislativo, por mais de 8 anos, que teve ali medidas provisórias que alteraram a lei, que mudaram o prazo da vacatio legis, que prorrogaram a entrada em vigor, enfim, uma série de percalços legislativos típicos de alguma maneira quando se pensa numa lei de tamanha importância e complexidade, de certa forma. Mas bom, o que importa dizer é que a LGPD está em vigor, as sanções administrativas também já estão em vigor, enfim, a lei é uma realidade no direito brasileiro e agora a gente tem que envidar esforços, né? A gente, digo, estudiosos, advogados, advogadas, poder judiciário, enfim, instituições arbitrais, de mediação, para implementar efetivamente, sociedade civil também, né? Enfim, para implementar efetivamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei que também é um pouco da minha área de estudo, é mais específica, uma lei que tem muitos impactos na resolução de disputas, né? Seja uma disputa submetida ao crivo do Poder Judiciário, seja uma disputa submetida ao crivo dos árbitros, né? Numa arbitragem, que é um processo extrajudicial, né? Na justiça privada. Bom, com relação ao Poder Judiciário, os tribunais estaduais, regionais, federais e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, em especial a atuação do Conselho Nacional de Justiça, tem editado diversos regulamentos, enfim, diretrizes de amplitude nacional, no caso do CNJ do Supremo Tribunal Federal, para a regulamentação e implementação da LGPD. E essas regulamentações, diretrizes, têm sido profícuas, têm sido positivas, né, o que é muito, muito importante, apesar da, repito, complexidade da
das normas que estão ali inseridas no texto da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, né? Que, como se sabe, tem muito ali de uma inspiração no regulamento europeu do GDPR. Bom, na arbitragem, acredito que a discussão sobre a implementação da LGPD seja ainda mais complexa, né? Por quê? Porque na arbitragem, a figura do árbitro, encaixar, por exemplo, a figura do árbitro, de um expert técnico da Câmara Arbitral, que é como se fosse um cartório do processo judicial, né? Ela administra o processo arbitral, encaixar essas figuras, esses agentes do processo arbitral nas figuras da LGPD, quais sejam encarregado, né? Titular, enfim, isso torna-se um pouco complexo na medida em que não há elementos práticos muito claros nesse sentido. Pode ser que o árbitro ou a Câmara Arbitral tenha mais de uma responsabilidade, né, dentre essas figuras da LGPD, a depender do momento da arbitragem. Enfim, são questões que temos ainda que discutir pela frente. A LGPD faz referência específica ao processo arbitral e acredito que com o passar do tempo, sobretudo com o exemplo do Poder Judiciário, os processos arbitrais serão ali conseguirão digerir melhor as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, era isso que eu gostaria de dizer, renovando aqui meu agradecimento especial à Marta, aos organizadores desse podcast, ao Gustavo e à Bárbara. Um abraço. Muito bem, doutor Gustavo Volga, muitíssimo obrigada por sua participação. Esperamos que quando estiver por aqui, passe por aqui conosco também no For Studio para batermos um papo com você de forma presencial. Muito obrigada. Bom, doutor Gustavo Tanque, doutora Bárbara Faber, tantos outros assuntos, né, podem ser encontrados, então, no livro Primeiras Impressões sobre LGPD, né? Se puderem só destacar, talvez, aí alguns dos artigos que tem, para que as pessoas possam também comprar o livro e procurar mais informações sobre LGPD. Como a gente comentou aqui com vocês, esse livro ele tentou abarcar várias áreas do direito. Então a gente tem sobre LGPD nas relações de trabalho, LGPD nas relações de consumo, tem os trâmites legislativos, os princípios da lei. Então a gente tem aqui o Ricardo Calcini, que é para relações de trabalho, uma pessoa que tem se destacado bastante na área, tem um livro lançado sobre LGPD especificamente para relações de trabalho. Sobre as sanções a gente tem um artigo da Lua. Eu escrevi aqui sobre o vazamento de dados que aconteceu recentemente no Brasil. A gente tem 6 pessoas da própria Comissão de Direito Digital que escreveram. Temos um engenheiro, que é o Guilherme, que escreveu com o Lucas, que é outra pessoa da comissão. O engenheiro, por quê? Porque a gente estava falando sobre os planos quando ocorre um vazamento, os planos de comunicação, como isso deve ser feito. Então, nós trouxemos uma pessoa de fora, entrando naquela questão que não precisa ser exatamente uma pessoa formada em direito para fazer uma discussão. Tem bastante processualista, tem o Belchior, tem professores do Mackenzie, magistrados, o Vinícius Taveira também é um juiz do trabalho, enfim, muita gente. Quer comentar alguém que... É um livro muito importante. Bem completo, né? Tem bastante gente. São 50 autores. Até fala sobre todos, eu sei que é difícil, mas é muita gente legal aqui mesmo. Inclusive, para quem tiver alguma dúvida, quiser consultar os autores, esse livro está sendo vendido no site do Migalhas, na editora do Migalhas, que é um site muito famoso na área jurídica. Então lá tem todos os coautores que participaram do livro e os títulos do índice. Lembra de mais alguém, Max, que queria ressaltar? Não, é mais os temas que estão interessantes, que é sobre todas as áreas, né? Relação de consumo, relação empresarial, relação trabalhista. Escritórios de advocacia. Os princípios, os direitos dos titulares, tudo isso. Ou seja, não tem como resumir aqui sobre a quantidade, né? A variedade de assuntos e abordagens do livro. Então, primeiras impressões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Renata, mas não deu tempo de nada, né? Nada. Não. Falta tanta pergunta, tem uma relação. E LGPD não tem jeito, é um assunto muito vasto, né, Marta? E vamos ter que abordar sempre aqui no Entendi Direito. Doutora... Renata, posso fazer um complemento? Claro. Além do livro, para quem quiser conhecer um pouquinho mais,
O Diário de Justiça completou 1 ano no início de novembro. Foi. E desde o começo, a Bárbara escreve artigos para o Diário de Justiça. Então, se verdade. você for no site e procurar por Bárbara Breda Faber, você vai encontrar vários artigos que a Bárbara fez sobre o assunto Aliás, LGPD. já dá um livro só dos artigos. Vários artigos. É isso, muito bem lembrado, viu, Denis? Doutora Bárbara, muitíssimo obrigada, viu, por ter aceitado o convite de bater um papo aqui conosco. E volte prazer sempre. é meu. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Doutor Gustavo, muitíssimo obrigada também por ter aceitado o convite e espero que volte outras vezes. Não, foi um prazer. Quando o bate-papo é bom, passa rápido. Passa né? muito Gostei, rápido, é verdade. Eu Gostei fiquei muito. impressionada, que fiquei olhando. Falei, não é. Falei, não, tem mais. Não tem. Acabou o tempo, mas a gente com certeza vai voltar a conversar sobre esse assunto. Marta, obrigada. Boa noite. Até a próxima quarta com o próximo tema. Obrigada, Gustavo, Bárbara, Gustavo Voan, que está lá em Nova York. Falei ontem com ele e ele também falou, Marta, tem o tema de arbitragem. Olha. E vamos convidá-los novamente. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Ainda tenho muitas perguntas, eu tenho certeza que todo mundo tem muitas dúvidas ainda. E da comissão deles, parabenizar todos da comissão uma comissão muito ativa, digital. E cumprimentar a Ângela Souza, que também é da minha comissão de Direito de Família, eu vi que também tem um artigo dela. E principalmente Bárbara e Gustavo aqui presente. A Bárbara, eu tenho muito contato com a Bárbara, ela que me auxilia muito. Não tem jeito. Uma menina que não para, né? E muito obrigada a vocês. Obrigada pelo carinho, Valeu, gente. Marta. Denis, boa noite para você. Até a próxima semana com um novo tema, não entendi direito. Sempre um assunto bem interessante. E agradeço aqui a presença da Marta, que está sempre conosco. Bárbara, Gustavo, ao correspondente internacional Gustavo Sim. também. E a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Esse foi o Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça, com apoio do portal Regional News, produção do For Studio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima quarta com um novo tema no Entendi Direito. Até. Boa noite. Boa noite.